sexta-feira, 2 de agosto, 7 horas da noite. Mais uma sexta-feira com um bate-papo gostoso aqui no programa Saúde em Dia, só aqui na Web TV São Caetano, a TV cada vez mais perto de você. A Web TV São Caetano tem esse negócio gostoso, ela fornece pra gente muita notícia, muita interação, fornece pra gente esse bate-papo gostoso que hoje aqui eu, Ângelo Pavim, médico em São Caetano há mais de 32 anos, vamos ter hoje aqui com o Dr. Fausto Sombra, eminente cardiologista aqui, quer dizer, cearense, fiquei sabendo agora que ele é cearense, se formou lá na Universidade do Ceará e veio aqui para São Paulo. Formador também cardiologista e formador também, idealizador da UTI, da Beneficência Portuguesa aqui de São Caetano. A longa nata aqui em contato com a gente aqui em São Caetano. É um privilégio para a gente, Dr. Fausto Sombra, tê-lo aqui em nosso programa e tê-lo em São Caetano. Boa noite, Dr. Fausto. Boa noite, meu caro Ângelo. É um prazer estar aqui. Muito grato pelo convite. E espero que o que eu possa dizer ajude o internauta e as pessoas, de um modo geral, a entenderem melhor o problema da hipertensão arterial, que é um problema de saúde pública universal, global. Todos os lugares do planeta existem hipertensos. A partir de agora, internautas, estamos recebendo aqui todas as mensagens que vocês quiserem fazer através da Web TV São Caetano, ou então através do Facebook, tá? Então, através do nosso portal, através do Facebook. Passem, interajam, coloquem aqui as suas dúvidas, que teremos o maior prazer aqui pegar e encaminhar o Dr. Fausto, para que a gente possa tirar vocês de qualquer apuro aí, ou qualquer dúvida sobre hipertensão arterial. Dr. Fausto, hipertensão arterial, esse nome pomposo aí, começa com H, tudo mais, é meio difícil. H de homem. O que é a hipertensão arterial, Dr. Fausto? Na realidade, a hipertensão, ela tem uma etiologia pouco definida. A maior parte dos pacientes são hipertensos ditos essenciais, 90% deles. E 10% são hipertensos secundários. Esses 10% secundários, quando bem diagnosticados, eles podem ser curados com as medidas devidas. É um problema mundial, endêmico, que atinge de 23% a 45% da população. E por que essa variável tão grande? Por causa das mudanças culturais, socioeconômicas de cada população pesquisada. Então, pessoas populações com vícios menores, mais magras, não tão obesas, menos estressadas, são pessoas menos suscetíveis à hipertensão. Quando se trata da grande maioria dos 90%, aí o problema, na grande maioria, tem um lastro familiar, genético. E se você juntar isso, os outros fatores, como obesidade, estresse, etc., abuso do sal, dieta mal orientada, isso tem um papel relevante na hipertensão arterial. O problema da hipertensão arterial, na realidade, se deve ao fato de que ela é a causa principal dos AVCs. Em 45% dos acidentes vasculares cerebrais, os derrames tem etiologia primária na hipertensão. O infarto já é bem menos, 25%. As arteriopatias periféricas e a embolia pulmonar, que são entidades limitantes e com morbidade e mortalidade elevada, também tem uma certa correlação. E como é que é feito o diagnóstico da pressão arterial? Quem é que está com uma hipertensão, com uma pressão alta? Na realidade, o diagnóstico é muito simples. É um esfigmonômetro, tem um esteto, mede lá, tem essas campanhas de utilidade pública que deixam a população. Um pequeno número apenas, não é? Porque a grande maioria dos pacientes hipertensos a gente sabe que nem sabe que é hipertensa, porque infelizmente a doença é assintomática a maior parte do tempo. Quando o paciente vai procurar
o médico, na realidade, ele já está com as complicações da hipertensão, o infarto, o AVC, o derrame ou as complicações periféricas. Entendi. Então, quando se mede a pressão, tem duas pressões, né? Tem a máxima e a mínima. E a mínima? Tem alguma forma da gente saber se a pessoa está com uma pressão alta, por exemplo? Quanto de máxima, quanto de mínima? Então, na realidade, o ideal é a pressão 120/80, que já é uma coisa muito antiga. A pressão só passa a ser preocupante acima de 140/90, 14/9. Aí o paciente já é dito hipertenso. O limite entre 12/8 e 14/8 é dito intermediário. Aí tem graduações da hipertensão que só tem interesse, na realidade, para o médico, né? Para dizer, olha, está muito grave, está moderadamente grave, que esses parâmetros não interessam muito. Mas a grande problemática da hipertensão, na realidade, é a falta de diagnóstico, e as pessoas que são diagnosticadas, elas não se tratam corretamente porque elas não têm sintomas. Então, elas não tomam remédio, custa caro, e se descuidam. E acham que um chazinho, ou uma coisa ou outra que ela possa fazer... alguns pacientes chegam no consultório e dizem, não, eu deixei de tomar o remédio porque eu estava bem. Eu digo, você estava mal quando chegou aqui? Não. Então, o que houve? Então, não houve nada. Essas dietas milagrosas que passam na internet, que passam nessas revistas, é bom se ver isso tudo com muito cuidado, né? Claro, na realidade a mídia tem influência perniciosa nesse aspecto. Com relação à dieta, a grande restrição é o abuso do sal. Isso é válido para qualquer idade, desde para as crianças. É tanto que recentemente, nos Estados Unidos, o FDA obrigou as grandes fabricantes de hambúrgueres, de fast foods, a diminuir o conteúdo do sal. Porque o McDonald's também, né? McDonald's também, nos Estados Unidos, eles são obrigados a pôr um X% para baixo de sal. Não pode ter mais do que aquilo. Poxa vida, então isso aí realmente é uma coisa, é de utilidade pública. Sem mesmo, dúvida. Né? Os danos, as limitações que as complicações da hipertensão acarretam para a população, o paciente com acidente vascular cerebral é um paciente que vai ter uma limitação para o resto da vida. Dificilmente ele recupera. E o infarto nem se fala. Além da mortalidade elevada, tem o paciente que fica com insuficiência cardíaca, hipertensão, nefropatia hipertensiva, tem complicações que são muito severas e que o público, da maneira geral, não tem o alcance da gravidade. Né? Então, seria correto dizer que é de utilidade pública sim, e que o governo deveria se preocupar mais em relação a colocar médicos para que fossem ver todos esses pacientes, que o paciente também procurasse os médicos, se diagnosticasse isto o mais precocemente possível e que o governo também fornecesse os medicamentos, né? Na realidade, o grande problema na hipertensão, que eu te falei até antes da gente chegar aqui, é que, apesar do diagnóstico feito, o tratamento de hipertensão custa caro. R$100, 150, geralmente são pacientes polimedicados, você não precisa só de um único remédio, você precisa fazer associações, etc. E a rede pública, uma hora fornece, outra hora não fornece a medicação, e o paciente de baixa renda, que as estatísticas últimas mostram são mais suscetíveis, eles são suscetíveis primeiro porque ele não tem um alcance do médico, e quando diagnosticado eles não conseguem se tratar. Na realidade, isso é um problema sério de saúde pública. Um paciente, por exemplo, pode ser criança ou pode ser adulto, obeso, tá? E que, logicamente, coma bastante e tudo mais e tal, seria certo a gente pegar e falar que esse paciente teria problema se caso ele fizesse exercícios físicos, tal, sem atenção primária do médico? Gostaria só de pedir um pequeno intervalinho, tá? E o senhor vai responder pra gente já já. Ok. Um minutinho só.
Dia dos Pais na Web TV São Caetano. Declare todo o seu amor por aquele que é seu exemplo de vida. Grave uma homenagem de no máximo 30 segundos e envie o vídeo pra gente. Contato @webtvsaocaetano.com.br. O autor do vídeo mais criativo ganha um jantar para 2 pessoas. Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. A floresta está no sangue dos brasileiros. Seu verde domina nossa bandeira. Meu nome é Marcelo Cerrado. Sou comerciante e assinei a petição pela lei do desmatamento zero. Eu moro num país bonito por natureza. A onça, o papagaio, o tucano são parte das florestas. Sem elas, o Brasil vai ficar cada vez menos parecido com o Brasil que a gente conhece. Eu sou Otávio Miller, ator, e estou com Marcelo Cerrado. Já assinamos a lei do desmatamento zero. E você? Dia dos Pais na Web TV São Caetano. Declare todo o seu amor por aquele que é seu exemplo de vida. Grave uma homenagem de no máximo 30 segundos e envie o vídeo pra gente. Contato @webtvsaocaetano.com.br. O autor do vídeo mais criativo ganha um jantar para 2 pessoas. Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Dia dos Pais na Web TV São Caetano. Declare todo o seu amor por aquele que é seu exemplo de vida. Grave uma homenagem de no máximo 30 segundos e envie o vídeo pra gente. Contato @webtvsaocaetano.com.br. O autor do vídeo mais criativo ganha um jantar para 2 pessoas. Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Estamos voltando agora no nosso programa Saúde em Dia, diretamente aqui dos estúdios da Web TV São Caetano, onde a cidade é o canal. Estamos aqui hoje com o eminente cardiologista, Dr. Fausto Sombra, com um papo agradabilíssimo sobre hipertensão arterial. E nós interrompemos um pequeno intervalo com vocês para que ele nos falasse com uma pergunta, tá? Para que ele nos falasse o seguinte: em caso de um adulto, ou então uma criança, obesa, ou seja, que não presta atenção em relação ao sal da comida e se coloca para se fazer exercícios, tal, ele vai precisar, antes de fazer exercícios, de uma orientação médica? E aí, doutor Fausto, o que o senhor me recomenda? Na realidade, se essa criança for hipertensa, o mais importante antes de fazer o exercício é fazer o diagnóstico. Em pacientes antes dos 40 anos, a hipertensão normalmente está nos 10% da hipertensão secundária. Nesse caso, a grande maioria, 90% desses 10%, são de natureza renovascular. São pacientes que já nascem com um problema de estreitamento na artéria renal, com isso secreta muita angiotensina e isso leva a um quadro hipertensivo. A simples desobstrução dessa artéria com a angioplastia sem grande... Hoje em dia a gente coloca um stent naquela artéria estreitada, um alargador, dilata, como se fosse um bob. Tá abre aquilo lá e a artéria fica normal, a hipertensão ela é cura, curável. É curável. Tá? Curável. Agora, se ela é obesa, tem outros fatores a serem corrigidos, porque se ela continuar obesa, a hipertensão pode voltar por causa da obesidade. É tanto que alguns pacientes obesos e hipertensos fazem a cirurgia bariátrica e elas normalizam, depois que perdem 30, 40 quilos, a pressão arterial também se cura. Na realidade, a hipertensão secundária é curável. A essencial, dificilmente ela é curável. E a renovascular é 10%, é isso? E a outra não, é 90%? Não. Qual é que 90% é essencial, que tem um Tá. caráter familiar, genético, Tá. e sofre influência dos fatores externos, né? Tá. Dieta, Perfeito. falta de atividade física, estresse, etc. Agora, esses 10%, não só o renovascular, a grande maioria é renovascular, mas tem as causas endócrinas, feocromocitoma,
que a suprarrenal começa a produzir um pouco mais de substância adrenérgica, adrenalina, dá vasoconstrição, hipertensão, palpitação, taquicardia. Hiperaldosteronismo secundário, também por problema na suprarrenal. Os medicamentos que podem originar hipertensão, como anti-inflamatórios de uso abusivo, a gente sabe que se compra anti-inflamatórios facilmente em qualquer farmácia, os corticosteroides e os contraceptivos. Tem a hipertensão da gravidez, que também é uma hipertensão secundária, depois da gestação, com o reequilíbrio hormonal, aquilo se cura, outras vezes ela perdura, e a hipertensão da apneia do sono. Pacientes que têm problema de apneia, e quanto mais grave essa apneia, mais grave a hipertensão. Além de contribuir para a hipertensão por si só, aumenta muito o risco de infarto miocárdio e AVC. Não correlacionado apenas com a hipertensão, com outros fatores que a gente não conseguiu entender muito bem. Interessante, muito interessante. Em relação à cirurgia bariátrica, parece que está na rotina. Na moda. Que está na moda e tal. A hipertensão seria um dos quadros não reversíveis. Reversíveis, até com a própria baixa em relação ao peso e tal. E também, junto com diabetes e outros fatores também. Mas com relação à cirurgia bariátrica, eu tenho algumas restrições particulares, porque tem uma incidência muito elevada de depressão pós-cirurgia. O gordo, a grande paixão do gordo, na realidade, é comer. E se você corta essa paixão, você aumenta muito o índice de depressão. E ansiedade também, é melhor... Né? Depressão e ansiedade... Caminham juntos, né? Na realidade, a depressão é um ponto à frente da ansiedade, né? E desse caso, eu falo para alguns pacientes meus que é melhor um gordo feliz do que um magro depressivo. Outra coisa que nós estávamos conversando, até está me falando uma coisa que eu não havia pensado também, é em relação à incidência, em relação ao nível, em relação ao faturamento de uma família. Que a hipertensão, ela pega mais famílias mais abastadas ou famílias mais pobres? Então, na realidade... E por quê, né? Tem um censo dizendo que a população mais humilde tem, recentemente, né, tem se demonstrado mais hipertensa. Mas isso também é por contingência social, né? A família menos abastada, ela põe mais sal na comida porque a mãe sabe que aquilo vai tirar a fome dos moleques. E isso é um substrato muito forte na gênese da hipertensão. Mesmo que não tenha um caráter genético, se você começar a abusar do sal desde criança, fatalmente você vai ficar hipertenso em alguma fase da sua vida. Estamos conversando também sobre as churrascarias, não as mas as churrascarias um pouco mais humildes. Né? Então que puxam duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, elas capricham no sal, né? Não, na realidade não é bem assim. Porque senão você espanta o cliente. Quando tem um cliente que começa a comer demasiadamente, eles aumentam o sal para aquele cliente e ele vai comer menos, porque o sal dá uma sensação de saciedade muito rápida. E sede. Então ele vai consumir mais água mineral, custa 2 águas, custa o preço de uma cerveja. Ou cerveja. Ou seja, a quantidade de líquido aumenta e o preço também aumenta. Claro, o cara ele deixa de comer, mas não continua gastando. Tem que compensar, ou seja, eles nunca vão poder perder com isso, né? Claro, evidentemente. E o tratamento de uma pressão alta varia muito? Como é que é o negócio? Não, na realidade, primeiro você tem que certificar-se do diagnóstico. Nunca você pode confiar numa medição só da pressão arterial. Você tem que medir essa pressão 3, 4 vezes. No meu consultório, se o paciente chega muito acelerado, eu deixo ele esperando um pouco, ele sobe, eu meço ele deitado, sentado, em pé, se a pressão dá alterada. Assim, tem grandes flutuações.
E tem esse problema. Tem a hipertensão do avental branco, que é o paciente que fica hipertenso quando chega no médico, e tem uma situação pior ainda, que é a hipertensão mascarada, que o paciente é hipertenso, vai no Joãozinho da farmácia, a pressão dele está alta, ele chega no consultório, a pressão normaliza. É uma incidência bem menor do que a hipertensão do avental branco. Nesse caso, o paciente vai no Joãozinho, a pressão está normal, ele chega no médico, a pressão sobe. Para tirar essas dúvidas, nós temos a monitorização da pressão arterial. É um o aparelhinho, mapa? É o holter de pressão, Tá. que mede exatamente, deixa tudo em pratos limpos. Então, a gente tem certeza do diagnóstico. Uma vez hipertenso, você parte primeiro para modificação no estilo de vida do paciente. Se ele bebe excessivamente, se pode orientá-lo para ele diminuir ou largar, emagrecer, atividade física, combater o estresse. Na realidade, a atividade física é crucial porque ela faz as duas coisas. Ela tanto ajuda o paciente a diminuir a carga de estresse, como por si só, por efeito hormonal direto, vasodilatação, ela ajuda no controle da pressão arterial. Doutor Fausto, temos aqui uma pergunta do internauta Francisco, do bairro Olímpico, que pergunta o seguinte: mesmo quem tem uma rotina bem ativa e pratica esportes, corre o risco de ser hipertenso? Na realidade, a vida bem ativa é gratificante. Se você é sedentário e não faz nada, você tem um aspecto psicológico de não fazer nada e tem o sedentarismo. Agora, se você tem uma vida bem ativa, estressante, o chefe te cobra demais, mas você pratica esportes, alguma atividade física, a atividade física libera serotonina, que é um dos melhores antidepressivos que existem. E endorfina também, que é o mesmo hormônio liberado no ato sexual. É tanto que alguns ficam fissurados pela academia, por causa dessa liberação excessiva dessas substâncias, que são benéficas, mas quando passa dos limites, tudo demais é veneno. Entendi. Então seria correto a gente dizer o seguinte: primeira coisa, procure um médico. Segunda coisa, depois que procurou um médico, aí sim, vamos fazer uma rotina de check-up, vamos verificar tudo que ele tem certeza e bater um papo com o médico. Porque acreditar simplesmente numa farmácia, não nada contra a farmacêutica, nada disso, mas mesmo porque na farmácia você não encontra farmacêutico também, você encontra o balconista. E o balconista ele é pago para vender remédio. Então a pessoa nem sabe se tem uma pressão alta realmente, se está dentro dos cronogramas reais, e já vai tomando medicamento, então já vai colocando coisa. Ou seja, aí também a pessoa pode induzir algum erro de alguma coisa. E na realidade, cada tipo de paciente... Hoje em dia nós temos 5 tipos de drogas básicas. Vamos falar das drogas agora. Os diuréticos, os inibidores da ECA e os BRAS, que são os inibidores da angiotensina 2, os beta-bloqueadores e os bloqueadores de cálcio. São as drogas mais interessantes. Então, existe um tipo de manuseio adequado para cada tipo de paciente. Se ele é diabético, por exemplo, a gente tem que dar privilégio preferência para os inibidores da ECA ou os BRAS. Se o paciente é coronariano, infartado, bloqueadores de cálcio, beta-bloqueadores, inibidores da ECA, se você não conseguir um controle adequado da pressão. Então, aí a coisa toma outro enfoque. Aí você precisa realmente do especialista. Quanto às medidas gerais de controle de peso, dieta, atividade física, isso é universalmente aceito. Mas quando parte para a medicação, aí a coisa tem que ser exclusividade médica, sem sombra de dúvida. Viagens de avião, por exemplo, tem algum problema com pressão? Não. Não? Na realidade, 5 minutes to go? Ok. Na realidade, o avião é pressurizado, né? Então,
não existe problemas, né? O problema é quando o paciente é hipertenso, ele é obeso, ele é diabético, ele não pode se expor a grandes viagens, sob pena de fazer tromboembolismo, que é uma coisa seríssima. E se ele é hipertenso, essa tendência é muito maior. Então a gente aconselha até aqueles que não usam regularmente, que são obesos, que não usam antihipertensivos, nem aspirina, a fazer o uso da aspirina nas viagens acima de 4 horas. Preventivamente? Mesmo que não seja de avião. Se vai de ônibus, é interessante, se a viagem for acima de 4 horas, tomar duas aspirinas infantil, vai ser bem aspirina prevente ou 2AS infantil, para prevenir o fenômeno tromboembólico. É bem interessante. E se possível andar dentro do avião também, né? Cada 2 horas dá uma caminhadinha, exatamente para poder estimular a circulação, evitar a formação de êmbolos nos membros inferiores. Essa caminhada é só para isso. Mas tem muita gente que tem preguiça de fazer. O cara chega lá, tem uns que tomam um remédio para dormir, um diazepínico, e vai dormindo. Se ele morrer, ele está com Deus. Muito bem. Temos aqui mais uma internauta, Sônia, de Santo André, tá? Que ela fez a seguinte pergunta: estou preocupada com meu marido. Ele está fora do peso e não quer mudar a maneira que come. Só diminuir o sal ajuda? E como identifico se ele é hipertenso? Na realidade, a hipertensão é só indo em algum lugar que você possa mensurá-la, né? Tem que ter um esfigmomanômetro e bem, tal. Né? E bem, né? Não pode chegar na farmácia e fazer, de preferência no posto de saúde. Segundo, sendo obeso, a chance dele de ser hipertenso é muito maior. E a outra que ela perguntou... Como posso fazer para identificá-lo? Você já disse então, e a obesidade já é um fator que seguramente aumenta muito a chance dele ser hipertenso. Uma outra coisa que nós dissemos agora há pouco, eu até falei, bom, e o cigarro também, né? Aí você me falou, não, o cigarro, lógico, ele não ajuda, ele atrapalha outras coisas, mas ele não é um indutor real em relação à parte hipertensiva. Não, na realidade a gente não pode... culpar o cigarro por isso. Outros fatores são muito mais importantes. Mas o cigarro deve ser evitado do ponto de vista de saúde pública, porque ele aumenta muito a incidência de doença coronariana, que está também associado aos outros fatores de risco, colesterol, hipertensão, diabetes, etc. Como também a gente tem que respeitar a situação com relação ao câncer de pulmão, né? Câncer de bexiga, o alcatrão do cigarro, não a nicotina, está muito relacionado com câncer de bexiga, que na maioria dos casos é muito grave. São cânceres extremamente malignos e estão relacionados com o uso do alcatrão do cigarro. Olha só, tá vendo? Então, e o do intestino também. Então, olha, são cigarro, cânceres graves. Não, né? hein? Pelo amor de Deus, também não. Muito bem. Eu gostaria aqui de mandar um abraço para Nali Xavier, Marcelo Persiani e Laís Marinho, tá? Assíduos colaboradores, internautas, que sempre pegam e mandam as suas perguntas e estão aqui linkados com a gente aqui. Estamos aqui na Web TV São Caetano, uma TV voltada para você, tá? Num bate-papo gostoso aqui com o Dr. Fausto Sombra, eminente cardiologista aqui de São Caetano, tá? Não vou falar tão velho quanto eu de medicina, seria uma indelicadeza minha, né? Mas estamos no trabalho há muitos anos. Desculpe, hein, doutor? Meu cara, mas esse papo gostoso aqui é para que você, internauta, tire suas dúvidas em relação, hoje, sobre o papo de hipertensão arterial. Doutor Fausto, gostaria aqui que o senhor pegasse e mandasse um abraço para todos e colocasse para todos aqui um recado aqui, o seu recado para os nossos internautas, por favor. Na realidade, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu estou realmente prazeroso pela conversa,
que nós tivemos antes, nos bastidores, pelo conhecimento que você tem dessa cidade maravilhosa, que tem um índice de IDH primeiro, né, aqui do Brasil, primeiro, né? Agora, 3 anos 3 anos consecutivos, quer dizer, isso me deixa, porque eu, apesar de ser cearense, eu sou mais sul-são caetenense do que poderia ser. Agora, com relação aos cuidados com a saúde, isso é premissa básica para a melhora dessa qualidade de vida e desses índices, né? Os pacientes corretamente tratados, eles vão viver mais, com melhor qualidade de vida e seguramente com um grau de produtividade para a sociedade muito maior. Gostaria de agradecer aqui o seu comparecimento aqui em nosso programa, Saúde em Dia, e gostaria também já de convidá-lo para um próximo programa sobre algum outro assunto, se o senhor deixar a nossa produção aqui encarregada aqui, tá, de fazer. Foi um prazer enorme estar aqui com o senhor aqui no nosso programa, aqui na Web TV São Caetano, a TV cada vez mais perto de você. Estamos aqui com vocês na Web TV, todas as sextas-feiras, às 7 horas da noite, tá? Ao vivo. E sempre dependendo de vocês, internautas, para que vocês mandem suas perguntas, conversemos sempre e tiremos todas as suas dúvidas. A Web TV é uma TV voltada para você, para quê? Para que nós possamos colaborar com opinião pública, colaborar com notícias, música, entretenimento. Muito boa noite, estamos aqui, saúde para todos.